Quando a noite avança e o telefone se torna seu único confidente, sua mente se agita, seu coração se entorpece. Você se convence de que é apenas um impulso, uma necessidade de liberação, algo que todo mundo faz. Mais uma rolagem, mais uma fantasia, mais um corpo para imaginar, uma busca sem fim. Mas se você fosse honesto, verdadeiramente honesto, sentiria o vazio, não apenas depois, mas no exato instante da perseguição. Você acredita que é desejo, mas não é. É a fome por algo mais profundo que a pele. É o eco de uma dor que você nem consegue nomear. A sombra de Carl Jung, um espelho da alma faminta. Há muito tempo, Carl Jung já compreendia isso. As pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar encarar sua própria alma, afirmou ele. E a luxúria, esse anseio incessante de consumir, não se trata de prazer. Trata-se de fugir do tédio, da dor, da solidão, do silêncio pungente que reside em seu próprio coração. Você se convence de que a quer, mas, na realidade, o que anseia é sentir-se vivo, sentir-se abraçado, sentir-se visto, sentir algo, qualquer coisa sob a superfície desta vida vazia e performática. No entanto, em vez de voltar-se para dentro, você persegue a imagem, a onda de dopamina que se desvanece tão rapidamente quanto veio. E no momento em que tudo termina, você fica com o mesmo vazio, o mesmo silêncio, seu próprio ser intocado. A luxúria não é o inimigo, é o sintoma. Compreenda, a luxúria não é o inimigo, é o sintoma. É sua alma tentando desesperadamente chamar sua atenção, pois abaixo desse anseio superficial reside algo muito mais profundo, a desconexão. Você não está conectado ao seu corpo, ao seu propósito, às suas emoções, a você mesmo. Então você busca o substituto mais fácil, a ilusão de proximidade, a ilusão de controle, a ilusão de ser desejado. Jung diria: esta é a sombra em ação, a parte de você que nunca foi amada da maneira certa, agora buscando o amor das maneiras erradas. E não se trata apenas de sexo, trata-se de todas as formas pelas quais você foge, as mensagens compulsivas, a pornografia às 2 da manhã, as conversas triviais que quase parecem íntimas, a repetição mental constante de alguém que um dia fez você se sentir desejado, mas o que você realmente está fazendo é evitar a solidão que vive sob sua pele. Sentar-se com ela, senti-la de verdade, é admitir que você não busca apenas libertação, mas sim resgate do seu próprio isolamento, do seu próprio entorpecimento, das suas necessidades enterradas que você nunca se permitiu ter. A fome espiritual, disfarçada de desejo. Jung viu isso nos pacientes que o procuravam, não com problemas sexuais, mas com uma fome espiritual disfarçada de desejo. Ele não moralizava, não julgava, ele aprofundava, pois sabia que a verdadeira questão não era "por que sinto luxúria", mas sim "do que essa luxúria está tentando me distrair?" E essa é a pergunta que você precisa se fazer agora, porque se você não o fizer, continuará alimentando o anseio, mas nunca tocará a ferida, continuará perseguindo corpos, mas nunca sentirá intimidade, continuará fantasiando, mas nunca se sentirá visto, continuará chegando ao fim, mas nunca se sentirá completo. Jung viu isto em los pacientes que acudiam a él, no com problemas sexuales, sino con un hambre espiritual disfrazada de deseo. Él no moralizaba ni juzgaba, profundizaba, porque sabía que la verdadera pregunta no era ¿por qué siento lujuria?, sino ¿de qué está tratando de distraerme esta lujuria? Y esa es la pregunta que debes hacerte ahora, porque si no lo haces, seguirás alimentando el anhelo pero nunca tocarás la herida, seguirás persiguiendo cuerpos pero nunca sentirás intimidad, seguirás fantaseando pero nunca te sentirás visto, seguirás llegando al final pero nunca te sentirás completo. Mais presença, menos prazer. Aqui está a verdade que ninguém lhe diz. Você não precisa de mais prazer, você precisa de mais presença. Você não precisa de outro corpo, você precisa retornar ao seu próprio, porque a parte de você que continua se estendendo para fora é a parte de você que nunca foi encontrada internamente. E é sobre isso que o livro vermelho de Carl Jung realmente trata. Não sobre sexo, não sobre poder, não sobre controle, mas sobre integração.
a reunião de todos os seus pedaços perdidos, o retorno ao eu, a coragem de olhar para o seu próprio vazio e não fugir dele. A luxúria como mensagem codificada. Então, antes de abrir outro aplicativo, antes de enviar outra mensagem, antes de deixar seu desejo te guiar, pergunte-se: isso é luxúria ou é solidão disfarçada? E se você finalmente parasse de escapar, o que encontraria esperando dentro de você? Carl Jung nunca viu a luxúria apenas como um impulso físico. Para ele era um sinal espiritual, uma mensagem codificada do inconsciente, um aviso de que a alma estava faminta há muito tempo, porque quando você não enfrenta seu mundo interior, o desejo não vem da totalidade, mas da fragmentação. Você não cobiça porque é mau, você cobiça porque está dividido. Jung escreveu no Livro Vermelho: preciso aprender que as sobras dos meus pensamentos, meus sonhos, são a fala da minha alma. A sombra o seduz com ilusão. Então, quando a luxúria aparece de repente com urgência e irracionalidade, Jung diria: não se trata da pessoa em quem você está pensando, mas sim da parte de você com a qual você perdeu o contato. É isso que ele quis dizer na psicologia junguiana. O feminino interior nos homens é chamado de ânima, e quando a ânima está inconsciente você não sabe como sentir, como se render, como amar sem apego, de modo que sua alma se estende da única maneira que conhece, através da projeção. Você deposita sua ternura perdida, sua vulnerabilidade, sua luz interior nela, não porque ela seja todas essas coisas, mas porque ela o lembra da parte de si mesmo, a qual você não consegue mais acessar. Então, quando você a deseja, seu corpo, sua presença, sua suavidade, você não está realmente desejando sexo, você está desejando a reunião com sua alma perdida. É por isso que dói, porque não importa quantas vezes você persiga, você nunca a alcança. Você não pode, porque você está se perseguindo no corpo de outra pessoa. E quanto mais desconectado você estiver de sua ânima, mais violenta, desesperada e vazia sua luxúria se torna. Você rola infinitamente, você fantasia sobre pessoas que mal conhece, você repete imagens que o fizeram sentir algo, qualquer coisa, e no entanto, cada vez que isso acaba, você se sente mais distante de si mesmo do que antes. Jung disse: é assim que a sombra o seduz, não com maldade, mas com ilusão. Você não vê uma pessoa, você vê suas necessidades não atendidas, sua dor reprimida, seu calor esquecido. E porque você nunca integrou essas partes dentro de si, tenta possuí-las fora. Mas a luxúria, quando desconectada do amor, sempre desmorona, porque ninguém pode carregar o peso de suas emoções não vividas. Ninguém pode completar sua identidade quebrada. Nenhum momento de prazer pode curar uma alma que não foi sentida. Mais estímulo, menos vida. Então, o que acontece a seguir? Você começa a precisar de mais estímulo, mais novidade, mais intensidade, porque agora sua alma não está apenas desejando, está faminta, e você pensa que a resposta está em mais conteúdo, mais experiências, mais pessoas, mas tudo o que você realmente está fazendo é correr mais rápido em um labirinto que o leva de volta ao seu vazio. Carl Jung acreditava que para quebrar o ciclo, você deve parar de perguntar quem me excita e começar a perguntar que parte de mim eu desliguei. Porque quando você se reconecta com suas emoções, seus sonhos, sua intuição, seu anseio, a luxúria se transforma. Ela se torna sagrada, ela se torna criativa, ela se torna uma ponte, não uma armadilha. Jung chamou isso de integração, trazendo de volta as partes de você que foram lançadas no inconsciente. E a luxúria, esse é o fogo de sua alma tentando chamar sua atenção, não para envergonhá-lo, não para assustá-lo, mas para mostrar o quão longe você se afastou de si mesmo. Você não quer apenas que alguém toque seu corpo, você quer que alguém testemunhe seu ser. Você não quer apenas libertação, você quer alívio da dor de ser invisível, intocado, nem mesmo sustentado por você mesmo. O vazio da dormência. Aqui está a verdade mais dura que Jung oferece. Até que você enfrente sua alma, seu desejo sempre será mal direcionado. Você continuará perseguindo sombras, continuará chamando isso de amor, você continuará caindo em braços que não parecem um lar.
porque o lar que você procura é a parte de você que você parou de visitar há muito tempo. Então, da próxima vez que sentir a onda de luxúria crescendo em você, pause, não a reprima, não haja cegamente, apenas pergunte: o que você está tentando me mostrar sobre mim? Porque uma vez que você aprende a sentir a energia sem se perder nela, você não fica frio, você fica claro. E nessa clareza, você pode finalmente escolher algo mais profundo do que o desejo. Você pode escolher a conexão, não a fuga, não a performance, não a fantasia, mas a presença. E dessa presença vem o tipo de amor que a luxúria nunca poderia lhe dar. Você continua dizendo a si mesmo que é inofensivo, uma liberação, uma fase, uma necessidade. Mas lentamente isso começa a remodelá-lo, não em um grande momento, mas em pequenas fraturas invisíveis. Você para de sentir suas emoções completamente, você para de ver as pessoas como um todo. Você começa a confundir atenção com amor e estímulo com intimidade. Isso é o que Carl Jung mais temia, porque a luxúria, quando desconectada da alma, não apenas distorce a maneira como você vê os outros, ela quebra a maneira como você se vê. No começo é pequeno. Você para de fazer contato visual, evita conversas profundas, refugia-se em fantasias que parecem mais seguras do que a realidade. Você sorri em público, mas se sente entorpecido por dentro. Então piora. Você perde a motivação não apenas sexualmente, mas na vida. Você para de escrever, para de construir, para de criar, porque a luxúria, quando satisfeita sem pensar, consome o mesmo fogo destinado a alimentar seu propósito. Torna-se seu atalho para abrir a vivacidade, mas o custo é sua alma. Jung acreditava que toda vez que você alimenta um desejo sem consciência, você fortalece o complexo por trás dele. Um ciclo psicológico de gatilho, reação, alívio, culpa, repetição. E quanto mais você repete, mais você acredita que isso é apenas quem você é. Mas não é quem você é quem você se tornou depois que parou de sentir vergonha de sua própria pele. Você não nasceu viciado em corpos, você nasceu desejando conexão. Você queria calor, não atrito, amor, não luxúria, presença, não performance. Mas quando a vida não lhe deu essas coisas, você se voltou para a fantasia, porque na fantasia você controla a narrativa. Você é desejado, você é poderoso, você nunca é rejeitado. Mas aqui está o custo: você para de aparecer para o mundo real. Você perde a habilidade de sentar em silêncio constrangedor, de suportar o desejo de construir algo com alguém, de falhar na frente do amor e tentar novamente de qualquer maneira. Porque a luxúria o ensina a escapar, não a ter coragem, não a ter paciência, não a ter resiliência. O sequestro da vontade, e então você fica preso. Você continua perseguindo altos que nunca tocam seu coração. Você continua procurando mulheres que o fazem sentir algo apenas o suficiente para distraí-lo de quão desconectado você está. E talvez o pior de tudo, você começa a se ressentir consigo mesmo. Você diz a si mesmo que é fraco, que está quebrado, que nunca encontrará o amor verdadeiro. Mas Jung diria que não é quebrantamento, é desconexão do feminino interior, da capacidade da alma de nutrir, de sustentar, de sentir. Você tem fogo, mas nenhum calor. Você tem desejo, mas nenhuma devoção. E sem integração, a luxúria se torna violência, não externamente, mas internamente. Você traz seus próprios valores, promete a si mesmo, nunca mais, apenas para cair no mesmo ciclo na noite seguinte. E com o tempo, sua mente se dispersa, seu coração fica calejado, seus sonhos secam, porque nada que uma vez o fez sentir vivo pode competir com a intensidade que você conectou em seu sistema. A euforia é curta, as consequências são longas, e a pior parte é que você começa a precisar de mais e a sentir menos. Jung chamou isso de possessão psíquica, quando um complexo sequestra sua força de vontade. Quando você não age mais, você é atuado. E neste caso não é você quem está perseguindo a luxúria, é sua sombra, sua solidão, sua criança interior, não amada procurando por alguém para segurá-lo da única maneira que ele já conheceu. Então o ciclo se repete, relacionamentos desmoronam, você sabota a conexão, você não consegue ficar com o desconforto, então você desliza, você não consegue lidar com o silêncio,
então você rola. Você não consegue encarar a si mesmo, então você persegue o corpo de outra pessoa. Mas o que você nunca percebe até que seja tarde demais é que a luxúria não apenas o afasta do amor, ela o impede de se tornar você mesmo. Ela rouba sua energia criativa, sua capacidade de atenção, sua profundidade de alma, sua clareza espiritual. E quanto mais isso dura, mais você começa a se perguntar: por que não sinto mais nada? Essa é a consequência, não a vergonha, nem o inferno, nem a punição, mas a dormência. E Jung diria que isso é pior que a dor, porque quando você está entorpecido, você para de evoluir, você para de ouvir, você para de ouvir a voz dentro de você que diz: não é isso que eu vim aqui para ser. Da adicção à transformação. Você não precisa se odiar para se curar. Você não precisa reprimir o desejo. Você só precisa fazer uma pergunta: o que esse desejo está tentando me ensinar sobre mim? Carl Jung nunca lhe disse para apagar o fogo, ele lhe disse para entendê-lo, porque o fogo da luxúria, quando ignorado, se torna um vício, mas quando enfrentado, se torna transformação. E essa jornada não começa fechando os olhos, começa finalmente abrindo-os. Chega de mentir, chega de culpar, chega de dizer: é assim que eu sou. Você não está quebrado, você está apenas perdido. E você usou a luxúria para evitar o mapa, mas o mapa nunca esteve fora de você, nunca esteve no corpo dela, nunca naquele vídeo, nunca na próxima mensagem, no próximo aplicativo, na próxima fuga. O mapa sempre foi sua alma. O caminho de volta para casa. Então, como você começa? Passo 1, não fique com ela, não com eles, com você. Fique em seu corpo, fique com a dor, atravesse o anseio sem alimentá-lo. No começo vai parecer impossível, você vai tremer, você vai rolar, você vai desejar escapar. Mas se você respirar através dele, apenas um momento a mais do que o normal, você ouvirá algo novo? Silêncio. Não o tipo entorpecido, o tipo sagrado. E nesse silêncio, uma voz sussurrará: sinto sua falta. É a parte de você que você deixou para trás. O garoto que aprendeu a ganhar amor por meio da performance. A alma que confundiu o toque com a verdade. O homem que esqueceu que seu desejo não era mau, apenas não atendido. Jung acreditava que você não mata sua sombra, você a integra. Você se senta com ela, você aprende com ela, você a traz de volta à luz. Então, como é isso? Você começa a escrever novamente, não apenas para expressar, mas para sentir. Você cria não para impressionar, mas para libertar. Você se senta na natureza, você se permite chorar, você respira fundo em seu peito e pergunta: o que eu realmente quero agora? E você escuta, não apenas uma vez por dia, porque curar a luxúria não é uma solução única, é um relacionamento diário com sua própria alma, e com o tempo os desejos perdem o controle, não porque eles desaparecem, mas porque você não os teme mais. Você acolhe o calor, você agradece ao desejo, você ouve o que ele realmente está dizendo: eu quero amor, eu quero beleza, eu quero significado, eu me quero. Você não precisa se envergonhar, você não precisa mais provar nada, você só precisa voltar para casa, porque quando você recupera sua ânima, seu feminino interior, você não o persegue para fora, você o vive, você sente suas emoções, você honra sua suavidade, você se torna magnético porque você está finalmente inteiro. E então, quando alguém aparece, você não precisa possuí-lo, você não precisa ser resgatado, você não precisa dele para completar as partes de você que você abandonou, porque você já fez isso, em silêncio, na escuridão, no lugar sagrado que a luxúria nunca poderia alcançar, mas sua alma sempre pôde.